Fala, fala, meus queridos. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouco, o pessoal ser avisado. Está numa aula comercial que vende. Fala, calçados da Nana. Esperar um pouquinho. Oi, Nidelene, tudo bem? Boa noite, boa noite. Hoje o tema comercial que vende. A gente vai falar um pouco sobre comercial. Importante, vai ser bem legal. A gente vai conseguir falar dos assuntos a respeito de comercial. Fala no PL, Johnny. Tudo certo? Tudo certo. Ione. Hoje a gente vai falar sobre comercial que vende. Aproveitem e compartilhem com aquela sua amiga empresária, aquele seu amigo empresário. Fala, Yuri. Tudo certo, meu querido? Hoje a gente vai falar sobre comercial que vende. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal que está ao vivo está me ouvindo bem? Soberano dos pés. Boa! Que legal, Neide. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comercial que vende. É um tema bem legal, um tema que a gente vai abordar bastante. Só esperar mais um minutinho, a galera ser avisada. A gente sabe como que é agora à noite. A galera nunca entra na hora. Mas para os que estão presentes e quiserem participar do evento ao vivo que vai rolar quarta-feira às 20 horas, é um tema secreto, um tema onde a gente vai falar ali sobre os 3 pilares necessários para qualquer loja de calçado escalar. Só comentar calçado, que a gente vai mandar uma mensagem, vai botar no grupo VIP, só comentar calçado. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um dos temas que, cara, recentemente eu tenho gastado uma energia gigantesca, porque é um tema que deixa muito dinheiro na mesa. Oi, Bia, seja bem-vinda. Cada vez mais que eu convivo com os empresários do segmento de calçado, eu tenho percebido que eles, literalmente, não estão dando a atenção necessária para a parte comercial, tá? O pessoal foca muito em tráfego, e tráfego, e tráfego, e tráfego, e tráfego. Não que não seja importante, mas tráfego hoje em dia, no mundo que está ali na questão da quantidade de lojas, não é diferencial competitivo nenhum. Então, para vocês terem ideia, esses dias entrou uma empresa grande, vamos colocar assim, que eles estavam investindo uma média de 20 mil de tráfego para vender 110 mil, ou seja, eles estavam com a proporção toda errada. Eles estavam investindo muito mais tráfego do que deveria, o benchmark de mercado é em torno de 8 a 15%, ou seja, para vender o que eles estavam vendendo, que era 120 mil, eles teriam que estar investindo uma média de 10 mil, sabe? De 10 a 12 aproximadamente, no máximo uns 14. Qual que é o problema disso? O problema é que quanto mais você investe em tráfego pago, menos lucro você tem. Então, assim, eles entraram, a gente trouxe os dados para a mesa, deu clareza para os números, e aí a gente está trabalhando para poder ajustar esse comercial. Assim como eu tenho empresas grandes aqui dentro da nossa base, como a própria Pandofix, né, de um conhecido meu, que ele basicamente está gastando 50% menos para vender o que vendia, tudo por ajuste. Então, assim, quem está me assistindo aqui que considera que o comercial é o ponto forte do negócio, comenta aí. Não, Bruno, aqui eu acredito que comercial é o que muda o jogo. Meu comercial é muito bom. Bra Acessório de Luxo, seja bem-vinda. A gente está fazendo uma aula sobre comercial. Aproveitando quem está ao vivo e que quarta-feira às 20 horas eu vou fazer uma aula exclusiva onde eu vou falar os 3 pilares para qualquer negócio de calçado escalar. Então, se você está com dificuldade, quer tracionar o teu negócio de calçado, não entende o que está faltando, só comentar calçado que a gente vai entrar em contato, a gente vai mandar um linkzinho. É uma aula secreta, uma aula gratuita que só quem está aqui dentro vai poder assistir, vai poder fazer parte. Então, dentro do comercial, a primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é a mentalidade que vocês têm que trazer para aquilo.
Fala, Nenemara, Dani. Hoje eu tô no horário diferente, a galera não tá acostumada, né? Normalmente eu entro só na hora do almoço. Mas que bom que tem o pessoal aqui e a gente vai conversar. A mentalidade que você tem que trazer quando a gente fala de comercial é a mentalidade de guerra, mano. Comercial dentro de uma batalha é como se fosse o pelotão da frente ali. Que tem que botar a cara, que tem que botar a energia, que se não for, não for. O que eu percebo de alguns empresários é que trata o comercial como se fosse algo de baixa importância, vamos colocar assim. E eu percebo que eles tratam de baixa importância porque na hora que eles vão fazer o atendimento, eles literalmente não fazem como tem que ser. Eu vou fazer uma analogia para vocês que eu acredito que é uma analogia muito boa e eu acredito que vai impactar muita gente aqui. Se você faz tráfego pago, vamos colocar essa perspectiva, e você não atende bem aquele cliente qualificado que cai, é a mesma coisa de você estar pegando o que você gastou para ter aquele cliente dentro da tua base e rasgar. Vou dar um exemplo. Pô, Bruno, eu estou gastando uma média de R$30 para trazer um lead qualificado. Estou dando um exemplo, tá? Sei lá, R$20 que seja. Cara, R$20 dá para você comprar uns 3 leites. É a mesma coisa você pegar um leite, acabar de comprar 3 leites no mercado, abrir o leite e jogar assim, ó o que eu estou fazendo aqui com o meu dinheiro. É a mesma coisa você pegar uma nota de 20, que eu sei que ninguém mais tem nota, mas eu vou dar um exemplo real, é pegar, sei lá, 1 quilo do frango, vamos colocar assim. É a mesma coisa você pegar o quilo do frango e simplesmente você pegou, comprei o quilo do frango no açougue e joguei no lixo. Porque esse é o sentimento que você tem quando você investe em anúncio ou investe tempo e cai a pessoa e você simplesmente caga. Desculpa o termo, mas é que isso me deixa um pouco revoltado. Então aqui eu vou falar sobre 4 etapas de um atendimento eficiente para que você possa ter um comercial de alta performance para vender calçado. Eu vou repetir porque é importante. Quarta-feira eu vou falar mais denso sobre os 3 pilares, só que comercial vai ser a alma da nossa aula. Quer receber o link para assistir a aula gratuita, comenta calçado. Mas os 3 pilares, pessoal, básicos, eu vou dar alguns ajustes para vocês, são sondagem, né? Primeiro conexão, depois sondagem, conexão, sondagem, flow e finalização. Esses são os 4 elementos, vamos colocar assim, os 4 pilares, chama como quiser, tá? Sobre um comercial eficiente e um comercial que vende. Então aqui, pessoal, qual vai ser o jogo? Eu vou explicar para vocês qual a diferença entre cada um desses pilares, né? Conexão, sondagem, flow e finalização. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou dar dicas importantíssimas e vou dar dicas práticas sobre esses 4 tópicos. Mas eu tô vendo aqui, deixa eu ver quem tá online para dar um oi. Tibúrcio, Ebradial, Valéria. Vocês já sabiam esse flow que eu acabei de passar para vocês, que é referente ao atendimento? Sondagem, conexão, sondagem, flow e finalização. Fala, Nick. Tudo bem, minha querida? Que bom te ter por aqui. Pessoal, esse fluxo de atendimento que eu falei aqui, a maioria de vocês já faz. Que é, né, conexão, sondagem, flow e finalização. Vamos falar um pouco de conexão. Conexão nada mais é do que o que vocês fazem como abordagem. Só de olho aqui, né? É a abordagem que vocês utilizam. Bruno, mas a abordagem faz diferença? Sim, a abordagem vai dar o tom da conversa. É a abordagem que vai levar do ponto A ao ponto B. Se a pessoa é qualificada e você aborda da maneira correta, você automaticamente já aumenta em muito a chance de você converter. Bruno, defina. Não, sem problema, Nenemar, sem problema. Bruno, defina uma abordagem eficiente. Vamos simular que vocês estejam entrando em contato comigo. E vou usar a Nick como exemplo, tá? A Nick está entrando em contato e ela quer saber mais sobre, sei lá, sobre esse qual é o nome disso aqui? Esse fonezinho da Apple. Eu poderia simplesmente chegar para a Nick e falar: oi, Nick, tudo bem? Seja bem-vindo à Bruno Store.
Como posso te ajudar? Vocês entendem que é uma abordagem boa, mas isso é uma abordagem padrão. Eu olhei o Instagram da Nick, eu dei uma olhada ali, que ela tem a família, que ela tem o filho, que final de semana ela foi, tirou uma foto numa festa junina, qualquer coisa do tipo. Eu, como um bom vendedor, intencionalmente, sabendo que ela é uma cliente potencial de comprar o meu fonezinho, por que eu vou fazer o que todo mundo faz e eu não faço algo diferente? Eu simplesmente posso chegar: oi, Nick, tudo bem com você? Muito prazer, aqui quem fala é o Bruno, eu sou o responsável da Bruno Store e eu tô aqui à sua disposição para poder te ajudar e te fornecer o melhor atendimento. E detalhe, eu estava olhando o seu Instagram, muito lindo a sua família, e por aqui a gente já curtiu a nossa festa junina também, tá? Como posso te ajudar? Cara, vocês conseguem entender que essa abordagem traz um contexto, uma personalização, um a mais diferente? Ah, Bruno, mas é que eu não consigo ver o perfil da pessoa, eu não consigo dar. Você pode dar a desculpa que você quiser, mas essa abordagem pode ser adaptada. Entende? Então ali na abordagem você já consegue trazer uma conexão diferente para aquele atendimento. Você já está começando a construir um relacionamento. Eu duvido que se você faz uma abordagem desse jeito, o teu cliente ele no minimamente vai responder. Não tem como. Muitos de vocês falam: ah, Bruno, eu mando uma mensagem e meu cliente não me responde. Cara, não vai te responder, pô. Você está mandando uma mensagem como todo mundo está mandando. Por que ele vai responder você e não vai responder outro? Você acha que ele está entrando em contato só com você? Não, provavelmente não. Então ali você tem que trabalhar uma abordagem personificada, se possível. Traga verdade para a abordagem. Mostre para o cliente que o cliente se importa. Então ali na conexão é basicamente isso. Não é só simples. Por que eu não falo abordagem? Porque a ideia ali inicial é que você se conecte com o seu cliente. Fez sentido para quem está assistindo a parte da conexão? Se fez sentido, dá um joinha aí para eu ver que vocês estão me ouvindo, que está fazendo sentido. Depois, pessoal, que a gente faz a conexão, a gente entra numa coisa chamada sondagem. E aqui existe um ponto muito importante que a maioria de vocês não sabe. Existem 3 tipos de clientes dentro do digital que você tem que mapear para você ser mais efetivo. Que é o cliente do prazo, o cliente da qualidade e o cliente do preço. Eu não vou entrar no mérito de explicar cada cliente, mas cada cliente tem o seu próprio nome e, consequentemente, sua principal objeção. Então, por exemplo, se a Nick fosse uma cliente do prazo, ela precisasse para alguma data específica, ela ia precisar de uma data específica e, consequentemente, se eu não tivesse o produto para chegar ali na hora que precisava, ela não ia entrar em contato, ela não ia finalizar a venda, enfim, ela não ia comprar. Se a Nick fosse uma cliente do preço, ela simplesmente não ia comprar porque ela ia encontrar um fornecedor mais barato, uma loja mais barata. Então a Nick é a cliente do preço. Bruno, como é que eu mapeio o cliente do preço? Ela simplesmente vai chegar, Bruno, qual que é o preço desse iPhone? Aí eu vou falar, iPhone não, desse fonezinho. E aí eu vou falar assim, 2 contos. Ela falou, eu vi por 1.500 aqui numa loja concorrente sua. Tipo assim, é uma cliente que não tá nem aí pra qualidade, se vai entregar, sem nada. Ela só tá preocupada com o preço. Por que é importante você mapear? Porque o cliente do preço, ele simplesmente não importa o que você faça. Ele só vai querer saber do preço. Então, tipo assim, não vale gastar energia. E o cliente da qualidade, que é o cliente que todo mundo quer. É um cliente que o prazo importa, que o preço importa, mas o importante é a qualidade. Bruno, por que você está explicando sobre esses 3 clientes de forma breve? Porque isso vai dar o tom dentro da sua sondagem. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu já sei que a Nick é qualificada, eu sei que a Nick quer meu fonezinho. O que eu preciso descobrir, cara? Que tipo de cliente a Nick é? Quando a gente está falando de um cliente de preço, automaticamente já vai saber, porque ela vai querer saber preço. Então quando é um cliente do preço, você automaticamente já sabe. Mas às vezes o cliente do preço é mascarado e a gente precisa entender se a Nick é uma cliente de qualidade ou se é uma cliente de prazo. Como que a gente faz isso dentro da etapa da sondagem? A gente simplesmente chega e pergunta. Separe dentro do teu script de venda 3 perguntas para você mapear dentro da sondagem para você ver para qual rumo você vai. Quer ver uma pergunta que você pode fazer?
para saber se o cliente é o de prazo? Chegar, Nick, você está precisando desse fonezinho para alguma data específica? Só pela resposta a gente já vai saber se é o cliente do prazo ou não. Por exemplo, a Nick pode chegar e falar: não, Bruno, não estou precisando não, só estou querendo comprar porque, enfim, o meu está estragando, eu quero investir em mim e tal. Ali a gente já mapeia que a Nick não é uma cliente do prazo. Então a gente sabe que, legal, não é uma cliente do prazo. Então não importa o prazo, de certa forma. Óbvio que o prazo, assim, não é uma coisa que a pessoa não se importe, mas não é um fator determinante para ela comprar. Então ali a gente vai partir para as outras possibilidades. Cara, eu já sei que a Nick não é uma cliente do prazo. Provavelmente ela é uma cliente de qualidade e experiência de compra. Por que eu sei que ela não é de preço? Porque se fosse de preço ela já chegaria falando. Entende o que eu estou falando? Ela é uma cliente de qualidade. Então, ciente que a Nick não é uma cliente de preço, eu vou começar a fazer uma abordagem diferente, caminhando para mostrar qualidade. E aí que entra a diferença. Porque eu poderia simplesmente responder para ela o valor, porque nesse momento ali provavelmente já vai ter perguntado o valor. Só que é mais importante para a Nick saber o que o fone tem, as garantias e a qualidade, do que o valor. Exatamente. É exatamente as perguntas que uma cliente de qualidade faria. Ela vai perguntar a respeito do fone. Ela não necessariamente vai querer saber do valor. Então, quando você passa pela etapa da sondagem, você entra na etapa de flow. A sondagem você pode fazer 1, 2, 3, depende da cliente. Mas é importante você fazer a conexão. Já conectei com a Nick, falei que ela foi numa festa junina. Já fiz uma sondagem, opa, a Nick não é cliente de preço, é cliente de qualidade, não é de prazo também. Então eu vou trazer informações para a Nick que são relevantes referente ao produto. Como assim, Bruno? Literalmente eu vou falar: Nick, você já ouviu falar no... Putz, não entendo nada de fone, mas vamos simular. No iPhone iPod 5, ele é a última geração, porque ele tem bloqueador de ruído em 3 níveis. Você pode usar tanto no treino, quanto para trabalhar, quanto para fazer call. É um fone que, cara, você pode viajar com ele, que ele tem durabilidade de quase 15 horas. Isso eu estou trazendo características sobre o produto que eu estou vendendo. Por que eu faço isso na etapa de flow? Porque a maioria de vocês, quando vão vender, simplesmente chegam, falam o valor e espera que o cliente devolva ali: quero ir, me dá o Pix, essas coisas. Não é assim que funciona uma venda, principalmente de calçado, time. Então, assim, nessa etapa, vocês vão falar características a respeito do produto, para que quando você vir para a etapa de preço, o preço ele não soe da maneira que soa para a maioria das pessoas. Porque eu poderia chegar para a Nick e falar: caraca, Nick, caraca, foi bom, né? Nick, esse produto aqui ele custa R$2.000, R$1.999 em até 12 vezes. A Nick vai falar: pô, tá caro, mano. Por que a Nick vai falar que tá caro? Porque ela não viu o valor agregado. Se a gente estivesse falando de calçado, pô, esse Nike, esse Ultra Boots, ele tem um amortecedor, ele é perfeito para caminhada, super confortável. Você pode usar, olha aqui o depoimento de alguns alunos, depoimento de alguns clientes falando aqui sobre o tênis, falando sobre a qualidade. Então ali você vai quebrando as objeções. E um detalhe sobre a venda, time, é que quanto mais objeções você quebrar antes de chegar na etapa final, mais fácil vai ser a conversão. Então ali eu simplesmente falei tudo que eu poderia a respeito do fonezinho e trouxe o valor para a Nick. Então a Nick, já fiz a conexão, eu já fiz a sondagem, sei que não é cliente de preço, já entrei na etapa de flow, que é a etapa ali onde eu vou fazer do produto, vou tentar conectar com mais alguma coisa dela, perguntar como foi a festa junina, qualquer coisa assim que dê margem. E agora eu vou entrar na etapa de finalização. E é aqui, pessoal, onde muitas pessoas erram, né? É nessa etapa que as pessoas simplesmente ficam com medo de ser agressivas, ficam com medo de, por exemplo, literalmente... é que você é muito chato. Cara, não tem essa, mano. A pessoa tá ali, ela já te deu o contato, você tá respondendo, você tem que ir até o fim. E é ali que você tem que começar a jogar a escassez, é ali que você tem que jogar tudo que você pode para finalizar. Por exemplo, chegar para finalizar e falar: fulano, eu só tenho um par disponível, se você não fechar agora, você vai ter que esperar 15 dias. Ou se você não finalizar agora, você vai ter que pagar o preço cheio. Eu consigo uma condição especial para você hoje. Tudo que você puder utilizar de gatilho de escassez nesse final
vai ser importante para que você possa simplesmente finalizar. Um detalhe importante é que aí a Nick vai lá e, por exemplo, escolhe e fala assim: ah, Bruno, eu quero pagar no cartão, vai ser no cartão em 12 vezes. Aí eu vou lá e gero o link para a Nick, mando o Nick. E aí eu fico naquela expectativa do tipo, caraca, quando será que a Nick vai pagar? Será que ela vai pagar hoje? Será que ela vai pagar amanhã? Eu não gerei escassez, eu não coletei informação. Vou dar uma sugestão para vocês que trabalham com link de pagamento, para vocês terem ideia. Vocês podem simplesmente mandar o link e perguntar: fulano, é porque o meu financeiro fica atento aqui. Que horas que você pretendia realizar o pagamento? Lembrando que se você pagar até as 15 horas do dia de hoje, eu consigo enviar hoje mesmo, que aí a gente ganha 2, 3 dias de frete. Então são informações, são perguntas que muitos de vocês têm medo de perguntar, porque acham que você é indelicado, porque acham que o cliente não vai se ofender. Mas eu nunca deixei de... Cara, vou dizer que nunca é muito forte. Mas eu simplesmente, assim, de 10, acho que uma eu perdia por ser agressivo. Então, uma coisa que eu vou falar para vocês é, quando vocês chegarem na etapa final ali de finalização, dentro dos flow que a gente traz, sejam agressivos, não tenham medo de perder a venda. A chance de vocês perder a venda é muito, muito pequena. Certo, pessoal? Tô vendo que tem muita gente entrando. A gente vai fazer uma aula secreta e exclusiva que eu vou falar os 3 pilares necessários para qualquer negócio de calçado poder prosperar. É uma aula gratuita, mas secreta, e para isso vocês têm que se inscrever para poder receber as informações. Comentem calçado aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato, a gente vai passar o link para vocês da aula. Quarta-feira, às 20 horas, o nome do evento é Lucrar com o Negócio de Calçados. Quem aí não quer lucrar com o negócio de calçados, né? Então é só comentar calçado que a gente vai entrar em contato, a gente vai ajudar vocês. Quem aqui que está online ao vivo ficou com dúvida referente ao que a gente estava falando? Sobre a questão do atendimento, questão ali do que a gente está propondo para o comercial. Eu acredito que muitos de vocês devem estar olhando para esse conteúdo e falando: cara, eu sei fazer isso, Bruno. Se vocês soubessem mesmo fazer isso, vocês não estariam aqui, time. A verdade é dura. Eu tenho centenas de alunos aqui, todos do segmento de calçado, todos. A gente só trabalha com o segmento de calçado. E 99% deles não sabia atender. Eu achei que era mais, tá? Eu achei que era menos, para ser sincero. Na minha opinião, eu falava assim: o cara falou que atende. Eu nem entrava no mérito, porque os caras falavam: não, Bruno, eu atendo bem. Eu falava: cara, você atende bem. Aí eu não entendia, porque o tráfego estava ajustado, o conteúdo não era ruim e não vendia, mano. Eu falava: cara, não é possível. Tem alguma coisa muito errada. Aí eu entrava na operação, eu dava uma olhada no atendimento, eu falava: cara, tá explicado, mano. Era uns atendimentos muito ruins, mano. Pra ser sincero, era um atendimento, não era uma venda. Pessoal, aproveitem, tirem dúvidas. Camila, minha querida. Ana, galera da Use Tênis Shop. Calçados da Nana. Vocês têm alguma dúvida sobre o comercial? Alguma dúvida sobre aquilo que a gente está comentando aqui agora? Coloquem na agenda, hein? Dia 23 às 20 horas. Ó, tô ficando doido. Vai ser uma aula bem mais completa, vai ser uma aula fechada. Eu vou trazer no detalhinho o que vocês precisam para prosperar. A gente não vai falar sobre calçado, a gente vai falar sobre tudo, mano. Não é sobre comercial, né? A gente vai falar sobre estruturação, sobre tráfego. Vai ser um negócio muito louco. Quer participar da aula, não perde, né? Comenta calçado que a gente vai entrar em contato. Fala, José, meu querido. Certo, time? Hoje a gente falou um pouco sobre comercial, sobre os flow de atendimento. Eu espero de verdade ter agregado muito na vida de vocês, para as pessoas que ficaram... Deixa eu ver. Vitor, Ana, Neide, Dayana, Nick, a galera tudo aí. Não deixa de se inscrever. Fala, Diegão, meu brabo, meu querido. Certo, time? De verdade, eu espero ter agregado na vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos pra cima. Vamos acelerar com tudo. E quarta-feira a gente tem um encontro marcado às 20 horas. Não percam, vai ser demais.